Boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma noite, nesta quinta-feira, para conversar um pouco, falar na nossa live Palavra de Mulher. Quero desde já agradecer e dizer a todas e todos que sejam bem-vindos e bem-vindas. Esses nossos bate-papos aqui na quinta-feira têm sido verdadeiros aprendizados, né? Mais do que, eu acho que apenas passagem de conteúdo, conhecimento, tem sido uma troca de aprendizado extremamente importante, sobretudo para mim, né? Muitas vezes eu sou sincera em dizer que entre uma live e outra eu não consigo, como é que eu diria, eu não consigo internalizar, processar as informações em uma semana, porque são muitas informações e quando eu chego numa quinta-feira como hoje, eu ainda estou pensando em lives como a de 3 semanas atrás. Então tem sido realmente um momento de muito aprendizado, muita transformação comigo e espero que com vocês também. Hoje nós vamos estar com o nosso convidado de hoje, que é, já posso dizer, meu amigo Emanuel Areias, que é historiador, que tem uma experiência de vida fantástica, né? E vamos conversar justamente sobre essa perspectiva, né, que nós precisamos ter nesse contexto atual do nosso país. Como transformar o Brasil dos absurdos no Brasil da esperança, né? Dentro desses Brasis que nós temos no nosso Brasil, como fazer esse processo de transformação na esperança, né, que é um dos valores extremamente importantes, mas não é um valor que nos deixa estagnados, estagnadas. E aí, com certeza, ele vai trazer todo o seu conhecimento, Agora o eu seu cheguei. vasto conhecimento. Chegou, seja bem-vindo, Emanuel. Obrigado, minha amiga. Que Deus te Obrigada a abençoe. você. Amém, assim seja. Seja muito Namastê. bem-vindo. Eu fico muito feliz, namastê para você também, por você ter aceitado o convite. Na verdade, eu preciso dizer desde já que eu ainda não conheço o Emanuel pessoalmente, mas ele tem Ah, se tornado um amigo, né? Nós temos dialogado sobre as questões político-sociais do nosso país e eu uhum. acredito que tanto para você quanto para mim tem sido uma troca fraterna. Parece até que já nos conhecemos, como dizem, de outros carnavais. Eu quero te agradecer e, diante de todas as reflexões que eu tenho ouvido e lido de você, eu não poderia deixar de trazer você para tornar essa reflexão nossa pública aqui e compartilhar isso com os nossos amigos e amigas. Então, fique à vontade, a live é sua, o bate-papo é nosso, mas a live é sua. Eu sou um simples, posso dizer, um simples pensante ou pensador, na verdade, dos fatos. A história me deu essa possibilidade, né? Junto com a teologia também, e eu acho que ela também é válida para a gestão, né? Como também para a liderança. Eu fiquei muito feliz com o seu convite, né? Você já havia chamado a Josi, que é minha esposa, para estar presente com outro tema. E quando você me fez o convite, eu até fiquei pensando assim: é a minha primeira live, tá? É a minha primeira live. Então, assim, sendo a minha primeira live, eu acho que já entro com o pé quente, como diz a história, com você. E posso dizer que vai ser muito bom conversar com você sobre os assuntos do Brasil de hoje e a gente poder versar sobre a política, versar sobre as situações das minorias, versar sobre as situações que, de uma maneira ou de outra, ou a gente precisa agir com uma ação mais
uma atitude mais enérgica, ou a gente pode saber lidar com a ciência política de uma forma onde a gente pode usar aquilo que Aristóteles dizia, né? A política é a arte de fazer o bem comum acontecer na polis, na cidade. Fique à vontade, eu estou feliz demais com esse movimento. Estou Então feliz demais estamos porque eu estou me animados. sentindo enredado, né? Estou me sentindo enredado, ou seja, Coisa já sou boa. da rede, como diz a história, Ó, procurei muito tempo. caiu É, na rede aqui não é peixe não, caiu na rede é redeiro, viu? é o quê? Caiu na rede, nós dizemos que não é peixe, caiu na rede é redeiro. A Ah, gente tem que redeiro, sair, ó, ótimo. distribuindo a rede é isso, né? Nasce dessa ideia realmente de tornar a discussão, o diálogo político em rede, trazer essa possibilidade para todas as pessoas. E aí, Emanuel, eu inclusive também começo esse nosso momento me solidarizando, porque não tem sido um momento fácil, e me solidarizo com todas as famílias, né, de mais de 100 mil pessoas que nós temos visto aí ao longo desses dias, que têm realmente visto as suas vidas terem fim, né, devido essa pandemia. Realmente não tem sido um momento fácil, né? Essa guerra não tem sido fácil para o nosso país e nós temos perdido centenas, dezenas de pessoas, né, valorosas e valiosas para tanta gente. E aí realmente fica no nosso coração e na nossa mente esse questionamento, né? Como a gente pode, em meio a esse momento, como a gente pode transformar esse nosso país que tem nos trazido, sabe, tantas notícias e tantas situações absurdas, absurdamente pesadas, absurdamente, vamos dizer assim, entristecedoras, né? Como é que a gente vai conseguir, enquanto sociedade valente que somos nós brasileiros e brasileiras, transformar, transmutar, né, esse momento de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta luta em esperança, né? Em um momento onde a gente possa realmente dizer, ufa, passamos, mas passamos vivos e vivos e com saúde no sentido integral da palavra, né? Não só a saúde Uhum. física, mas emocional, psicológica. E aí eu queria ouvir um pouco de você, o que você pensa aí, como é que nós podemos fazer esse movimento de transmutação. Eu queria pedir permissão para a gente fazer um pouquinho uma digressão na história. E aí eu não queria tocar diretamente nos governos anteriores, como historiador e professor de história, eu não queria tocar na ação dos governos anteriores, porque nenhum governo é perfeito, né? Cada um deixou algum legado, mas também deixou algumas discrepâncias, algumas coisas que não foram boas para a população, né? Mas eu acredito que a partir do plano real, até os tempos atuais, a gente conseguiu ganhar alguns espaços, principalmente as minorias conseguiram ganhar alguns espaços, né? Quando se fala em conjuntura, se fala em unidade, em conjunto, em pensar igual, em estar junto, em querer fazer valer a leitura onde as elites elas não são maiores do que a pobreza, mas a pobreza evolui e chega à instância para que a gente possa dialogar por igual, né? Quando se fala em conceitos de direita e esquerda, eu acho que alguns movimentos de conceito estão puramente errados, né? Hoje a gente vive uma crise de conceito. Talvez as redes sociais foram responsáveis por isso. Essa crise conceitual. O que é esquerda e o que é direita? O que é um ser moderado? Né? Esquerda nada mais é do que estar na esquerda, uma lógica de conjuntura, né? é, é estar junto com aqueles que precisam, certo? Mas não só ser a voz, não só gritar, não só dizer, não só imputar, mas ao mesmo tempo, ser de esquerda, que é muito, até os nossos políticos, os nossos deputados, os nossos queridos senadores e tudo mais, entendem de maneira muito
pífia, pequena, errônea. Ser de esquerda, para mim, eu não sei se para você, mas num conceito geral, ser de esquerda é lutar pelos direitos humanos de uma forma que a gente possa lutar pelos pobres e pelos ricos. Ser de esquerda não é estar de um lado diferente, não é aquela lógica do sinistro, né? Eu sou sinistro e sou destro. Essa ideia aí vem da Idade Média e terminou tomando conta do conceito de esquerda. E não tem nada a ver, que esquerda é ruim. Né? Até a gente tem uma superstição. Isso leva para uma realidade como essa. Agora, a conjuntura do Brasil, ela passa, sim, por estados de direita e esquerda. O Brasil sofreu muito com a ditadura militar. A ditadura militar foi uma época totalmente deplorável do processo. Né? Então, isso já era para ser. Para os nossos atuais, eu vivi isso, eu nasci em 1974, certo? E em 74 eu estava no governo Ernesto Geisel, né? Era assim, pura ditadura militar. Então, eu acompanhei alguns processos da ditadura militar, né? Que, na verdade, foram alguns militares. Né? A gente tem que saber que foram alguns militares. Não foram todos os militares que concordaram com o processo. Mas, entretanto, todavia, geraram uma lacuna em mortes e tamanho desconjuntamento, por assim dizer, na estrutura política. Só tinha Arena em MDB, né? E a gente não tinha expressão nenhuma. Com as diretas e com o governo que veio posterior, eu não vou até pular o tempo do Collor, porque por ser alagoano também, respeito, e eu vou respeitar todos e cada um, mas eu acho que o Collor foi menos ofensivo do que o Bolsonaro hoje é. Né? Na verdade, o Collor, na verdade, quis fazer um processo que não saiu bem. E a realidade de Bolsonaro hoje se torna, e eu tenho que ser claro, posso dizer, desse presidente, para não ser bem direto, eu vou falar desse presidente que está na atualidade, né? Para ter ética no processo. Então, esse presidente ele traz situações que já são de 7 a 8 a 9 mandatos, não sei bem, você me esclarece, me parece que por aí, de deputado federal, né? Que ele não fez absolutamente nada. Né? E o Brasil precisa de mitos, né? Mitos. E eu não acho que ele seja um mito. Porque o mito é aquele que faz o fato acontecer, como, por exemplo, você tem um mito do futebol, você tem um mito em outras instâncias. E o fato fica como positivo. Ele não fica como negativo. Isso me assusta muito na conjuntura atual, porque eu acho que a gente vive mais hoje de desconjuntura de que uma conjuntura. A gente está um pouco desconjuntado no processo. Ou seja, as lógicas políticas estão invertidas. A política não é a ciência da politicagem. E aí você vai ver pelo governo, os governos passados, veio o Mensalão, veio o Lava Jato, veio tudo isso. Eu acho que o trabalho da Polícia Federal foi muito importante, que é a Polícia Judiciária. O trabalho também do Supremo Tribunal Federal, quando passou Aires Brito, né, pela presidência, nosso saudoso e querido Joaquim Barbosa, né, que eu tenho uma saudade grande. Saudoso eu digo assim, porque eu tenho saudade, né, que ele não está Sim. ligado com a sua vida. Mas porque tem um saudade dele, das posições. Então, assim, o Supremo colaborou nesses tempos, em meio a tantas situações difíceis, mesmo com situações de impeachment posterior do governo Dilma, a entrada do Temer, as minorias não foram abaladas. Elas foram abaladas, elas são abaladas a cada dia porque ainda precisam de representatividade segundo a Constituição. Né? Porque a Constituição ainda não fez valer a dimensão das minorias. Né? Se você for pegar as realidades, a Constituição é a carta magna que está ali e que, por uma certa ignorância, o brasileiro não consegue abrir. Eu acho que todo brasileiro deveria ter, como a Bíblia, uma Constituição. Eu tenho a minha, tenho o meu de Beckham aqui. Então, assim, para a gente compreender bem o que é conjuntura, para saber votar bem. Então, nessa leva de 2019 para cá, nós não sabíamos que ia haver uma pandemia. Né? Mas ninguém se prepara no mundo para uma pandemia. Não nem para uma epidemia, nem para uma pandemia. É Né? O verdade. Brasil já passou por muitas epidemias e ele venceu. Como outros países também passaram por muitas epidemias e pandemias e venceram. Mas aí a gente tem que ver a conjuntura, hoje, como uma situação de uma política capenga. Desculpa colocar essa dimensão. Capenga por quê?
que ela vem quase definhando. Eu acho que pior do que a gente tem que se solidarizar com todos aqueles, são 112, da brincadeira, 112 mil pessoas que morreram, e dessas poderiam não ter passado 10 mil, 11, se o governo tivesse antecipado. Todo governo tem que compreender uma coisa: toda economia, não sou economista, mas toda economia, segundo a história, ela é estatal, por assim dizer, estadual, que faz parte do Estado, ela tem que dar suporte ao indigente, ao pobre. A gente tem uma Constituição muito densa, isso não ajuda, porque a gente versa sobre situações e depois a gente não sabe onde é que está. Quer dizer, todo mundo se perde, porque quem elege os políticos, às vezes não entende o foco da direção de cada um, porque nós precisamos de ideologias. Aí diz assim, é um viés ideológico. É claro que todo mundo precisa de ideologia. Como dizia o Eterno Cazuza, ideologia eu Eu preciso quero de uma uma para para viver. viver. É. Né? Porque a ideologia, na verdade, é uma ideia lógica de um fato que você segue, que você acredita e que você vive. Agora, a esquerda em si, ela não é oposição só. E também não é situação. Né? Situação é direita. Esquerda como oposição é uma visão minimalista ou de, de diminuição da esquerda. Por quê? Porque ela é aquela que fala em nome dos mais necessitados, que ela diz, mas na hora de votar com a direita, ela vota com a direita. Na hora de estar com a direita, por um bem comum, ela vota com a direita. Só que alguns partidos, aqui, me desculpe não ser ético, mas eu vou falar, alguns partidos como o PT, Fica à vontade. PT, às vezes o pessoal também se perdeu um pouquinho nisso. Eu não sou cientista político, mas eu vou entrar como historiador aqui. Eles perderam a lógica da conjuntura. Aonde é que eles perderam a lógica da conjuntura, Aniele? Porque eles começaram a bater. E o PT, na verdade, eu acho que a grande derrocada do PT não foi o Lula. Não foi o Lula. Né? Foi ele mesmo, uma certa arrogância que vinha por aí. O Lula, ele teve as suas mazelas, a gente sabe que até agora não foi provado nada, porque ele foi à revelia, né? Quer dizer, teve aí, a gente tem que falar de conjuntura hoje, vendo as discrepâncias entre Moro convalidando uma eleição, certo? Por baixo dos panos, que isso é lógico. Isso aqui não precisa nem abusar do Espírito Santo, né? A direita todinha pensando no golpe de Dilma, para querer entrar com PSDB e etc. E no final das contas, eu mesmo pensei que seria necessária a saída da Dilma, mas depois eu vi que foi um golpe descarado, né? Foi um golpe descarado. Por quê? Porque a Dilma em si, ela tinha os limites dela, mas ela fez o processo para tentar reverter, com a eleição, reverter o processo, né? Não era permanência do PT. Né? E outra coisa, tem alguns critérios e conceitos, por exemplo, como fascismo, hoje e tudo mais, que cabem sim para algumas situações hoje, cabem. Mas as pessoas não sabem o que é um fascista, não sabem o que é um comunista. Hoje, a gente perdeu a consciência da democracia e a gente perdeu também a consciência dos conceitos do que é um comunista. O comunista, na verdade, é uma pessoa que quer a comunhão, a comunhão nas verdades. Então, não sei se foi em tempos atrás, mexidos pelos processos de igreja, em tempos atrás, com a vertente do medo, porque a gente vai tendo medo do novo. Então, quando começou o comunismo, na União Soviética, a antiga União Soviética, hoje Rússia, aquela região todinha, quando começou o comunismo, existiam sim os kolkhozes e sovkhozes, que eram duas linhas de família que tinha, na verdade, havia essa dimensão, como também tem um falso comunista e o bom comunista, que na verdade o comunista, na verdade, é aquele que quer fazer o bem comum acontecer. Agora, existem regimes ditatoriais, aí são diferentes. Isso tem em direita, que se torna extrema-direita, é o chavismo, né? Que também é comunista, mas é chavista. A dimensão de Cuba, regimes ditatoriais, que também deram certo e as pessoas aderem, e a gente tem que respeitar.
Se Cuba adere, ótimo, maravilhoso, a gente tem que respeitar. A diversidade é que faz essa miscelânea e essa beleza de que a política funcione. Agora, a nossa atual conjuntura hoje, ela está entre uma câmara legislativa federal, de gente substituída por gente muito nova, mas isso é muito positivo, certo? E isso é positivo em todas as instâncias, porque a gente precisa de sangue novo. Tem muita gente boa, como Tabata Amaral, como estou citando aqui com liberdade. Tabata Amaral, Sami Bonfim, enfim, tem muita gente, o Molon, né, que já vem aí de tempo, etc. Tem gente no pessoal, Randolfo Rodrigues, né? Você tem aquela menina que é deputada federal do pessoal, agora me fugiu, do pessoal não, da rede. Randolfo Rodrigues é A da rede. Joênia Joênia. Wapichana, Isso indígena. mesmo. Excelente. Está representando uma linha, uma minoria específica que já está fazendo um trabalho. A gente tem muita gente boa. O problema é que as pessoas caem na Câmara de Deputados, do Senado, etc. Algumas que não têm uma resolução de pensamento mais equilibrado, elas caem sem as vertentes conceituais do que é fazer política. E aí já começa arrastando. Aí a gente teve o azar de pegar um homem que já estava há 7 anos, há 7 mandatos, perdão, 7, 8 mandatos, que estava ligado a situações que. Primeiro, ele só tem 4 palavras, né? No seu vocabulário, que é tá ok, estou aqui, tudo bem, é isso aí, tá? Então, isso é terrível para a gente. Como é que nunca teve um presidente tão irrepresentável como o Bolsonaro? Nunca teve. Então, isso aqui está criando. Ele entrou com a equipe totalmente. Já foi trabalhado o processo antes, né? Aí entra uma série de coisas. A gente está entre ações de milícias, ações de rachadinha, que não foram definidas ainda. Tá aí a morte de Marielle, né? Há quanto tempo já? Sem resolução, né? A gente está aí entre operações da Polícia Federal hoje, que estão sendo excelentes, certo? Mas uma intervenção da Polícia Federal e do Ministério Público também, né? Com áreas entrando. Então, essas coisas todas, elas não ajudam a conjuntura. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, que, apesar de manifestações antifascistas, né, na verdade, antifascistas não, perdão, manifestações que foram anti a democracia, Democráticas. anti, né? Foram aquelas manifestações onde ele sobrevoou, uma série de coisas. Eu digo para você, isso são coisas absurdas, como um homem que sai com uma caixa de cloroquina atrás de uma ema. Então, a gente está de um jeito que ninguém sabe pensar. Aí eu digo para você, qual o grande problema? Eu vou encerrar aqui para você continuar. Qual o grande problema da conjuntura? É o problema de conceito. Nós perdemos o conceito de democracia. E ela continua aí viva. O Supremo grita sobre a Constituição, que é a Carta Magna, para fazer acontecer a democracia. Mas na hora de agir, parece que o Supremo tem medo de milícia. Eu fico com medo, me desculpa isso. Aí a gente deixa a gente morrer, o Supremo deixa a gente morrer, porque ele vai agindo por partes. E não pode ser assim. Tem coisas que são aberrantes, são coisas gigantescas que, se você for fazer uma dimensão lógica, psicológica, que eu não sou psiquiatra nem psicólogo, é coisa de dizer assim, é de louco. Me desculpa colocar, é de louco. E assim, o Brasil não pode continuar dessa forma, porque o Brasil nunca foi assim. Quando eu não votei, eu votei em Haddad por falta de opção no segundo turno. Mas a gente já sabia, pelo cantar das pedras, que o Bolsonaro seria isso. Não seria outra coisa, não. Né? Como agora. Aí você vê Guedes, é tanta coisa junto, vindo para o Nordeste, achando que vai ganhar 5 pontos e vai chegar lá, fazendo coisas, Por maltratando causa de um as auxílio mulheres. emergencial, né? O auxílio emergencial, na verdade, que é uma vergonha de R$ 600, que o Estado, aí eu vou fechar aí, a conjuntura correta seria uma conjuntura onde tivesse uma Câmara
e um Senado que votasse a favor, como votaram o Fundeb, eu nem vi agora o Fundeb, como o que é que deu hoje. Eu nem estou Eu também desinformado, ainda não vi. não vi. Mas assim, que votasse uma, uma, uma realidade onde a saúde, a educação, as políticas públicas começassem a andar. Mas nós não podemos esperar isso de Bolsonaro. Não podemos esperar de Guedes. Guedes estudou na economia lá desde o Chile, de Pinochet. Então ele trouxe para cá o quê? Ele trouxe para cá uma visão norte-americana de economia que o Estado não pode dar suporte. Então ficam segurando, porque o Estado tem dinheiro, sim, são 30 bilhões, iam agora trabalhar 5 bilhões para um orçamento em vista das eleições. Né? Quer dizer, hoje tem um Centrão, ele disse que não ia fazer as, Aliança. as jogadas, né? Botou o Centrão no meio. Então você vai vendo aí uma direita e uma esquerda fragmentada, uma esquerda que não pode nem fazer as minorias, porque hoje está sendo ridículo você ver uma Damares. Aliás, todos os ministros dele são incapazes, inclusive a Tereza Cristina. Me desculpa colocar, não estou sendo arrogante. É Fica à porque é vontade. verdade, me desculpa, eu estou falando assim, porque assim, não dá, eu nunca vi uma coisa dessa, porque quando o Lula começou, ele colocou gente, eu estava como padre, eu era padre, sou ex-padre. Então, eu estava como padre no Tocantins, e como Tocantins era perto ali, centro-oeste e tudo mais, a gente via falar que o governo estava, quando foi o primeiro mandato, ele botou gente também que não tinha essa capacidade. Mas aí ele ouviu as situações e disse assim, vão mudar. Então ele começou a mudar as situações. Eu não sou lulista, nunca votei em Lula, certo? Né? Eu votei em Heloísa já, eu votei em Marina, eu votei, etc. E uma porção de gente, mas nunca votei em Lula, certo? Eu estou dizendo isso aqui de coração. Meu voto nunca foi para o PT, eu nunca fui petista. Eu votei em Ciro já, eu já votei. Agora, eu tenho que dizer uma coisa, é uma realidade. O governo deu uns avanços. A política assistencial abriu espaço nesse tempo, mesmo com as situações. Eu não estou dizendo que foi bom porque teve corrupção e tudo mais. A gente tem que dizer, quem tem que pagar, tem que pagar. A Polícia Federal fez um trabalho bom, sim. Agora não pode vir a revelia. Eu acho que até hoje, eu vou ser bem sincero, não foi elucidado a clareza das provas sobre Lula. Então, assim, disso ele tem razão. Isso ele tem razão. Não foi elucidado. Então, não teve. Agora, infelizmente, hoje, a gente está nessa crise de desconjuntura total, onde a gente tem ministros incompetentes falando aberrações com Weintraub e companhia limitada que já saiu, já foi embora, graças a Deus. E, e gente militar não é para estar dentro de governo. A gente já passou esse processo. A gente querer voltar a um regime militar é idiotice. Isso não tem. A gente vive uma democracia. Então, assim, são situações tão idiotas, né? Como dizer assim, morreram 70 mil pessoas. E daí? Isso não é resposta de presidente da República. Né? Então, que conjuntura é essa? Na minha lógica, é uma desconjuntura total. O Brasil vive desde o começo de 2019, com a entrada do. Até hoje, não temos. As universidades estão sofrendo com isso. A saúde sofreu a ponto de não. Ele duvidou automaticamente da epidemia, da pandemia aqui. Passamos 2 meses. Tivemos um ministro de saúde muito bom, mas saiu. Então, tem tanta coisa junto que se eu for cantar, eu vou dizer assim: contar, eu vou dizer, ufa, cansei. Né? Então, só posso dizer o seguinte: que é uma conjuntura desconjuntada. Agora, a gente precisa de quê? Para que a conjuntura do Brasil, desses vários Brasis, por assim dizer, o Brasil do negro, do índio, o Brasil do menos favorecido, o Brasil que não tem. Como é que eu vou tratar? O problema da pandemia é um problema de saúde pública. Mas no Brasil é mais do que saúde pública. É um problema que está ligado também. É um problema de organização social no que diz respeito. Mas já tinha anteriormente, os outros deixaram. É muito fácil culpabilizar os outros. Mas, na verdade, hoje a gente tem que dar o suporte. Então, o Brasil tem dinheiro, sim, em outras dimensões para... Eu mesmo, se eu fosse presidente, você pergunta assim, se você fosse presidente, o que você faria?
hoje, vamos dizer assim, que é muito fácil criticar o outro e não estar no lugar do outro. Primeira coisa que ele tinha que fazer era se antecipar à pandemia, certo? Com tudo que é necessário. Você já viu médicos morrerem, pessoas diferentes morrerem, é, além das pessoas. Se morresse uma pessoa, essa seria uma grande perda para o Brasil. E a gente não vê sensibilidade nenhuma. A gente vive uma crise insensível com algumas políticas, não só no Brasil, mas em outros países, como os Estados Unidos, com Trump. É, eu tiro o Macron ainda, porque eu acho que eu tiro o Macron e a Angela Merkel. Mas o resto, eu acho que assim, a gente está vivendo uma crise ditatorial, não é nem uma crise de extrema direita tão ferrenha que é isso que deixa a conjuntura não ser conjuntura. É verdade. Ó, você falou tanta coisa aí e eu já lhe agradeço porque você fez uma contextualização tão importante histórica e tudo que a gente tem mais ouvido, o que eu tenho mais ouvido desde o início desse nosso atual desgoverno, é que os professores de história são os que estão tendo mais trabalho nesse período. Isso. Então, quando É. eu vejo pessoas como você fazendo toda essa construção histórica, é extremamente importante, né? Infelizmente, o nosso povo não tem só falta de conhecimento, mas tem memória curta, tem memória fraca, né? E nós precisamos relembrar diariamente fatos e contextos políticos e sociais como esse que você trouxe. Você falou uma coisa que eu achei muito importante, interessante, que é justamente sobre essa questão da nossa inversão, né, hoje de valores na sociedade e da falta de conceitos. As pessoas não sabem, como você bem disse, o que é democracia, o que é fascismo, né, e muitas vezes elas se baseiam pelos outros conhecimentos, enfim, pelo conhecimento dos outros. E eu fico pensando, já ano passado, acho que no final do ano, eu conversava num programa de TV com um pessoal daqui local e dizia que, para mim, uma das maiores dificuldades nossa hoje, dessa inversão de valores e falta de conceito, é justamente que hoje a sociedade civil, ela não se organiza mais como em tempos atrás. Ela não se reconhece Isso, mais como sociedade civil, isso, que tem isso. poderes também. Perfeito, Nós não perfeito. reconhecemos que nós, enquanto sociedade civil, temos poder, sim, né? Inclusive a ponto de escolhermos, né, de colocarmos na nossa mão, vamos dizer assim, o leme do Brasil. Sempre temos deixado somente no campo político partidário dos eleitos. E eu dizia, é uma confusão tão grande hoje que a gente vê que hoje todo mundo entende dos assuntos do STF, todo mundo entende dos assuntos do Senado, todo mundo entende dos assuntos da Câmara, do Executivo, mas os nossos assuntos enquanto sociedade civil, que precisa estar fiscalizando, que precisa estar na cobrança dessa representatividade dos políticos, nós esquecemos, né? Então, isso que você traz é de extrema importância, dessa falta realmente de conceitos e dessa inversão de valores, onde a gente confunde, né, vamos dizer assim, os valores religiosos com os civis, Isso, e aonde é o lugar isso. religioso, onde é o lugar civil, e que as coisas elas não caminham misturadas, e que nós temos atitudes, ações e pensamentos que precisam sim ser geridas, né, e precisam ser executadas de maneira separada, e isso eu digo para você de todo coração. É uma das coisas que eu mais admiro em Marina Silva, e eu deixo Uhum, aqui muito claro, né, por ser uma pessoa que tem um credo firme, que tem a sua caminhada religiosa explícita, uhum. ela nunca na sua história de vida deixou que as suas questões religiosas, né, ofuscassem ou se confundissem com as questões civil, social, política. E isso vou dizer de todo coração, isso para mim é um orgulho imenso. Eu tenho um orgulho Uhum. imenso de dizer isso para as pessoas. Né? Muitas pessoas dizem, a Marina Silva é evangélica, é a mesma coisa de Bolsonaro. Eu só digo Nada, assim, olha, eu sem não vou nada a ver. discutir, porque eu já sei que você não conhece a história de Marina Silva, né? Então não vou Uhum. nem discutir. Então, eu queria, assim, nesse momento, que você nos desse, como você, inclusive, já começou a falar, né? Que aspectos, que elementos
nesse momento nós precisamos desenvolver enquanto sociedade. Estamos aí com as eleições batendo a nossa porta, foram um pouco adiadas, mas isso não quer dizer que o assunto deve ficar para depois, né? E quais os elementos que você acredita que são importantes, nós, enquanto sociedade civil, enquanto pessoas que nos preocupamos com o hoje, com o agora, podemos já desenvolver em cada um de nós. Para construir e reconstruir uma sociedade, é necessário. Como professor, a gente trabalha em sala de aula uma coisa. Eu acho que isso aqui é sine qua non, sem o qual a gente não consegue, que é desconstruir os ideais. O Brasil vinha desconstruindo ideais, realidades que eram falsas e construindo novas mentalidades. Com o evento do novo presidente, a entrada dessa loucura toda, que se a gente for anunciar é muita doideira, não dá. Então a gente não é nossa praia. Vamos ser mais Não, objetivos, não. né? Com o fake news, com o gabinete do ódio, com tantas coisas assim, né? Que é horrível. Com o ministro da Justiça levantando um dossiê que, graças a Deus, foi 9-1 no Supremo hoje. Graças a Deus. Não passou a situação, né? De produção do dossiê. Porque, olha só, é ilógico quando a gente fala de conceito. Só pegar a deixa aí. Como é que um ministro da Justiça, extremamente evangélico, com todo respeito que eu amo os evangélicos e amo também os candomblecistas, amo todos os que são de outras religiões, porque eu faço ponto com isso, eu sempre fiz como padre, e eu acho que a fagulha de Deus está em todos os lugares. Agora, a burrice não é do Espírito Santo, né? A burrice é da cabeça das pessoas, desculpa a expressão, não é diminuindo. É porque as pessoas às vezes se tornam esdrúxulas nos seus pensamentos. Por quê? Porque o fundamentalismo religioso saiu da religião e entrou. O fundamentalismo católico é tão perigoso quanto o fundamentalismo evangélico. Certo? É tão perigoso porque é bem maior. Eu fui padre e vivi dentro. A gente foi cortando algumas arestas. Então, assim, o fundamentalismo religioso entrou na política. Aí, e entrou o quê? Para corroborar, confirmar as decisões de uma pessoa extremamente desvairada, né, que é o presidente. E aí vem fake news, o filho, as coisas, todas que estão acontecendo aí, etc. Mas a gente tem que desconstruir essas coisas. Ajudar a desconstruir. Porque quando a gente desconstrói, o grande problema é que a gente começou a desconstruir e aí entrou outras leituras. Aí você fala da massa, da cultura de massa e de mídia, que influenciam também, né? Porque tem troca. O problema da pandemia não é de maneira nenhuma um problema econômico. É um problema de saúde pública que podia ser revertido. Agora, se torna econômico, por quê? Porque se, agora imagina, vou voltar, não deixe esquecer. Primeira situação do ministro da Justiça de produzir um dossiê contra professores, contra pessoas, contra etc., que são antifascistas. Para começar, ele fez uma coisa que ele deu um tiro no pé. Deixa eu dizer por quê. Porque quando ele diz que produz um dossiê antifascista, ele não podia passar no Supremo, porque o Supremo não ia jamais. Quando ele faz isso, ele está dizendo que eles são fascistas. Se eu produzo um dossiê, não é uma lógica? Antifascista, ou seja, tem alguém que está dizendo que eu sou fascista. Então eu tenho que me defender, então eu sou fascista. Se tornou idiotice. Por isso o Supremo derrubou para o 9-1 a produção desses tipos de dossiê hoje. Eu vi agora à noite. Aí vem as fake news, que já vieram lá de trás das eleições. Tudo isso é uma desconjuntura. Mas desconstruir as mentalidades que estão começando agora. Essa coisa de mito é muito perigoso, porque o Bolsonaro não é mito nenhum. Né? Ele é apenas uma pessoa que faz, às vezes, o povo e vai fazer com auxílio emergencial para tentar minimizar. Isso não é política pública. E Ele que não diz sabe o que é o que a política. massa quer ouvir, né? Que diz o que a massa quer ouvir. E que É, é inadmissível por quê? Ofende as minorias todas, aqui eu não vou nem citar, mas todas as minorias ele ofende, de uma maneira muito grotesca. E aí eu nunca vi um Supremo ficar tão inerte diante de uma situação como essa, porque é justiça. É justiça.
Como é que, se eu falar alguma coisa, se eu diminuir uma pessoa, eu vou para a cadeia? Se eu minimizar uma pessoa pela cor da pele, eu vou para a cadeia. Eu tenho que respeitar o outro. Eu acho que ele não sabe que dentro de nós corre sangue branco, negro e índio. De todos nós. Eu sou tão. Não tem essa coisa de cor, não tem nada disso, historicamente falando. Então, assim, Sim, isso é uma mentalidade burra ainda de um sistema limitado brasileiro. Agora, sim. a gente tem que desconstruir isso. Voltando com as políticas públicas. Acho que os novos que vão entrar agora, o que me preocupa é que ele está usando a massa, Então, o dinheiro. deixa eu só fazer um apanhado para ver se eu entendi o que você disse. A primeira coisa que nós precisamos nesse momento, nesse contexto político que nós estamos vivendo, seria a desconstrução desses conceitos errados. Isso, perfeito. Eu comecei inicialmente dizendo que a conjuntura do Brasil perdeu um pouquinho de velocidade, a conjuntura real das políticas públicas e tudo mais. Mas isso não quer dizer que a gente está acabado. A gente tem que lutar. No segundo ponto, em vista das situações, a gente tem que quebrar esses falsos conceitos e a gente tem que mentalizar algo mais positivo, aonde a gente destrua essa cultura de morte que existe. E a cultura de total descaso com o ser humano. Porque isso aí rompe. Tribunal de Haia que já sabe, já chegou até lá, né? Então, assim, isso aí é direitos humanos. Depois, a gente tem uma realidade que é interessante. Falando de pandemia, porque eu estou vendo que o tempo já está, tem uns 41 minutos já. Mas fique tranquilo que eu vou lhe orientando. Viu? Você fecha Então, aí, depois você tem para suas fechar aqui, a gente considerações. fecha geral. É, quando você quiser, aí a pergunta pode entrar e tudo mais. Não, você fica à vontade. Eu digo ao pessoal assim, eu já mando as perguntas com antecedência, que é para eu não estar perguntando. Você já Ah, entra aí nos assuntos. espero estar respondendo a contento. Não sei se eu estou Não, respondendo está a contento. sim. Fique tranquilo. E depois o que acontece? Por exemplo, a gente, como ter esperança no Brasil de hoje, né? É a pergunta que a gente faz. Porque a pandemia prendeu. Não tinha outra realidade para a pandemia senão uma atitude enérgica. A China começou um processo, o Brasil há dois esperou, passou o carnaval, a gente tinha que vencer isso. Um ministro da Saúde disse antecipadamente, teve que sair e disse, olha, não temos como dar conta se não isolarmos, usarmos máscara e tudo mais. E o cara fica tendo máscara, o cara fica pegando na mão das pessoas. Isso não é populismo. Populismo é a gente saber respeitar o outro, o mais simples, aquele que está naquela situação de idade e tudo mais, saber respeitar o outro para o outro permanecer com a vida. É uma cultura de ética. E não tem ética se não tiver ética. Olha, a palavra ética quer dizer a lei, a lei do direito, dos direitos humanos cumprido à risca. E ética é lei que vai gerar uma dimensão moral. A gente não pode ser moralista. Todos os ministros de Bolsonaro são moralistas, inclusive a Damares. São falsos moralistas. Isso é verdade, isso é verdade. Tá claro, a mídia está aí. Porque a gente diz assim, eu estou falando alguma coisa, você diz, Manuel, você está falando isso. Não precisa registrar nada não, por quê? Tá aí a mídia, a gente diz em história que se a gente deixa um documento escrito, fica para a posteridade, né? E o documento histórico é assim. Mas hoje a gente não precisa escrever, não. Tá aí, a mídia está dizendo, você tem rádio, TV, tá todo mundo criticando 24 horas esses processos. E assim, tá todo mundo exausto. Eu acho que a pandemia tá deixando a gente muito exausto. Eu tive Covid e Josi, tivemos a graça de nos anteciparmos, não tomarmos cloroquina, certo? Nem ivermectina, e agora está surgindo uma colchicina. Aí eu fico assim, saiu ontem. Eu estava vendo no Jornal da Cultura, é colchicina, porque estão vendo que esse medicamento é para gota. Então, como inflama, eles estão querendo, viram em São Paulo que está dando certo em algumas situações, mas não está provado cientificamente não. Né? Mas aí vem uma coisa assim, eles estão usando para ver se a coisa, porque saíram 9 pacientes 3 dias antes da intubação. É positivo, mas não é ainda comprovado científico.
Então as pessoas já estão indo, 60% do estoque de conchicina, que é um anti-inflamatório para gota, já foi embora das farmácias de São Paulo. Eu vi ontem no Jornal da Cultura. Então, assim, as pessoas já foram. É a luta para a sobrevivência, a gente entende isso, né? Na Mas, verdade, assim, todos nós estamos nos tornando experimentos científicos, né? depois experimentos científicos. Ou seja, é um processo. Aonde é que se encaixa as mentalidades erradas, as mentalidades fascistas, pode-se dizer, e nazistas? Que a gente tem que dizer, a gente não vai acusar, mas tem que dizer. Porque se encaixa onde? Na lógica da eugenia, que é uma raça pura, que está junto com o governo e estão fazendo isso acontecer. Na lógica, os governadores começaram todo o processo e começaram a segurar a pancada e são responsáveis pela não, o não crescimento exagerado do Brasil. Eu acho que os governadores bateram de frente com o presidente e foi muito bom. Foi excelente. Agora, por causa das eleições, eles voltaram atrás. Eles, os prefeitos. Não pode ser assim. A gente tem uma eleição. O TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, vai conduzir isso. Mas a gente não pode querer ganhar. Aí vem a dimensão. Vamos estender o auxílio para pegar o povo para ganhar para a gente. A gente tem que ter muito cuidado. Você que vai ser candidato, que é candidata já, antecipado, porque é impotência, vai te tornar em atos. E Pré-candidata. pré-candidata, né? Então você que é pré-candidata e outros de outras dimensões, tem que pensar nisso. Por quê? Porque a gente está minimizando a pandemia em vista das eleições. Isso não pode Sim. acontecer. Isso Para ganhar voto da classe A, da classe B, da classe C. isso é antiético. A gente ainda nem saiu do platô no Brasil real, a gente ainda está no platô crescendo. E em vários estados, estamos na fase azul, vermelha, criamos um monte de coisa para enganar o povo. E a mídia vai divulgando, divulgando, divulgando. E aí vem uma segunda leva. Porque eu mesmo tenho medo de adoecer novamente. Eu só saio daqui, olha, eu saía como um extraterrestre daqui de casa, com máscara, com luva nas mãos, e depois chegava, tirava, limpava, fazia todos os procedimentos cabíveis da casa. E Josi está doente e eu que fazia tudo isso. Ela adoeceu primeiro que eu, depois eu disse, fui eu que trouxe, foi o vetor. Então o que acontece? São coisas sérias, seríssimas, que rompem com a linhagem da ética. E o que é a ética? Ética é preservar a vida. Então, resumindo as situações, primeira realidade, para que a conjuntura aconteça de uma maneira ordenada, é que a gente possa revisar os conceitos de política dentro de todas as instâncias, seja Câmara de Deputados, etc., e não votar a favor de políticas de morte, mas políticas que gerem vida, que sejam políticas de ética. Segundo, a questão da esperança. A esperança que eu não vejo como esperar. Não esperemos em Bolsonaro. Certo? Porque não vai dar nada. Não vai dar nada. É uma pessoa que não tem condição. Ele não vai chegar, não. Ele vai, se Guedes cair, ele cai também. Né? Então, o que acontece? E ele está segurando o Guedes para não cair. Para ir até as eleições e voltar até terminar o mandato. Se esse homem terminar o mandato, eu digo que o Brasil está ficando pirado mesmo. Porque ele não pode terminar o mandato. Me Somos desculpa dois. falar isso. Depois vem o quê? A questão ética. A Conceito que minha, é. a minha maior esperança hoje, viu, Emanuel, é que ele não termine. E a minha também. É que ele não termine pelo bem da vida das pessoas. Nós vamos chegar a mais de 5 milhões, 10 milhões de infectados. E a gente vai chegar a um número alto. Isso não é brincadeira. E o homem brincando com cloroquina há mais de vários meses, correndo atrás de uma ema, levantando isso. Depois ivermectina. Depois, eu não vou dizer o que tomei, mas o que eu tomei não foi nada disso. Certo? Não foi nada disso. Os médicos sabem passar. Que seria ético, antiético dizer aqui. Sim, sim, O médico e claro. tudo mais. Mas assim, o homem levantando situações que são extremamente. E a ética é o quê? Para fechar. A ética é a vida. Tudo que gera vida é ética. Existem culturas de morte e culturas de vida. Infelizmente, o governo Bolsonaro só trabalha com cultura de morte. Por isso a gente está com essa dimensão. Então a conjuntura política vai atrás por interesses pessoais. E aí há de se pensar o deputado, há de se pensar o deputado estadual, o deputado federal, os senadores. O que é que nós estamos fazendo aqui? Representando a vida das pessoas, que é ética.
Ou a gente está fazendo um jogo para conseguir o que a gente quer? Para eleger o maior número. Até o Centrão está rompendo com ele agora, né? Quer dizer, querendo forçar o processo. Então, que é ridículo. Ele disse que não ia fazer acordos e terminou fazendo acordos. Então, assim, essas mentiras todas não fazem parte da política verdadeira, para resumir. A política verdadeira é o exercício do bem comum, o cuidado com a cidade, a manutenção do Estado com as situações prioritárias, saúde, educação e tudo isso. Eu falia o Brasil, mas preservava as vidas. Me desculpe, não querendo ser corretamente, porque eu não sou perfeito. Eu queria dizer, eu falia, eu deixava a dívida interna e a dívida externa do Brasil numa situação delicada, mas eu dizia que sejam salvas as vidas brasileiras. Que sejam salvas, que a gente aplique na educação. Você vê, cientistas e cientistas parados, o nível de desemprego subiu extremamente, e o homem dizendo que está tudo bem, dizendo que tinha que acontecer. Isso é absurdo. A gente chegou às raias da loucura, e aí a gente tem que ter um Supremo forte para derrubar isso. Eu acredito em Carmen Lúcia, eu acredito em Barroso, eu acredito em Moraes, eu acredito nesses homens. Eu acredito na Polícia Federal, que faz um trabalho muito bom e que não deixou se corromper pela cúpula, né? Mas eu também não acredito que a gente tenha que votar no Moro futuramente, não. Certo? Porque ele também, eu acho que não é isso por aí, não. A gente tem que votar em gente que tenha isenção. O Brasil precisa de um presidente futuro com isenção, com capacidade administrativa, com capacidade de ver as minorias e com capacidade ética de salvar e de querer a vida em todas as instâncias. Eu nem toquei no assunto que é tão pertinente de Marina, que ela foi ministra do Meio Ambiente, que é a situação das queimadas na Amazônia e a luta para a preservação da Amazônia. Eu não cheguei a tocar nem nesse assunto. Esse daí a Mas, gente vai deixar para a próxima live. misericórdia. Porque se a Menina, gente for menina. abordar todos os assuntos numa live só, não cabe. Olha, é porque Olha, quando deixa eu você te me colocou pedir, as situações, deixa, elas são deixa eu te muito. Eu pedir, tentei fazer um resumo. deixa eu te pedir. Nós estamos com o Digo, nosso tempo quase estourando. ótimo. Eu quero dizer para você que eu estou extremamente contemplada com tudo que você disse. E eu também E com você, minha filha. a minha palavra dessa live de hoje, e eu vou depois passar para você dizer sua palavra da live de hoje, sua palavra final, nós só temos Sim. aí 3 minutinhos, mas a minha palavra é isso que você falou agora há pouco. Nós precisamos reconstruir ou construir essa cultura de vida, né? Lutar contra a cultura de morte, e morte a gente fala aqui não só no âmbito físico, mas a morte emocional, a morte psicológica, Perfeito, de perfeito, tantas perfeito. pessoas que têm, são muitos tipos de morte, do mesmo jeito que nós temos vários Brasis, nós temos diversas realidades de morte nesse momento no nosso país. Pessoas que estão vivas biologicamente, mas que estão mortas socialmente, emocionalmente, Perfeito. mentalmente desgastadas. Então, essa cultura de vida, ela precisa estar nas nossas, vamos dizer assim, no nosso dia a dia. E para mim, essa é a esperança que nós precisamos ter nessa reconstrução desse Brasil do absurdo que nós temos vivido. Eu vou deixar que você diga a sua palavra final e aí nós encerramos. Vamos se esperançar, vamos votar correto, votar por gente boa, né? Não votar, não se deixar iludir por situações nessas eleições que sejam de caráter manipulador, né? Da linha do governo, não se deixar envolver, porque é um direito de todos, é seu, é de todos e cada um essa dimensão. Agora, vamos esperançar, vamos esperar, mas vamos agir. E o povo brasileiro tem que sair da inércia. Eu peço ao Deus que é o movedor do cosmos e que acredito muito na lei do retorno. Aqui se faz e aqui volta. A gente é dessa forma. Se eu fizer alguma coisa errada, que volta para mim também. Se fizer bom, também volta. Vamos plantar laranjas para serem laranjas. Não vamos plantar laranja para nascer banana. Né? E que a graça de Deus, ou então plantar uva para nascer abacate. Não tem cabimento. Né? Então, vamos pedir que os homens da justiça sejam justos de verdade e sejam retos no processo e que nos livre desse mal, que é essa realidade da pandemia. Venha um ministro que estamos aí precisando há 8 meses.
Axé, Amém? assim seja, amém. Axé. Namastê para Namastê. você. Obrigado, Obrigada a viu? todas. Desculpa Um qualquer cheiro coisa, viu? grande em Josi, foi Para maravilhoso. todo mundo. Próxima quinta, nós estaremos de volta com a nossa live Palavra de Mulher e nós vamos conversar sobre as contribuições sociais que a música pode trazer nesse momento para a nossa sociedade, tá? Um cheiro no coração para todos e todas vocês e até a próxima quinta. Até lá. Um abraço. Valeu!